Eu tive pensando, esses dias, quando eu recebi esse tema, exatamente sobre isso. Poxa, uma igreja de natureza missionária. Eu vi aqui povo de Deus, povo missionário. O coral cantou, eu vou. As crianças, quero ser o missionáriozinho. Amém, Senhor. Amém. Essa igreja de natureza missionária, ela precisa fluir isso. Mas aí eu me perguntei, será que nós entendemos realmente o que é a igreja? Será que nós entendemos o que é o fato de ser missionário? Significa que nós precisamos ter essa missão e entendemos isso? Entendemos então o que é a igreja? Entendemos qual é essa missão? Será que nós entendemos? Então vamos meditar um pouco. Vamos pontuar aqui algumas coisas que a igreja não é. Ela não é um clube social. Ela não é um prédio de cimento e tijolos. Não é. Ela não é uma placa. E ela também não é um tribunal e nem uma prisão. A sua missão não é tornar pessoas ricas e bem-sucedidas, não é promover líderes religiosos e também não é julgar e condenar as pessoas. Embora seja dada para a igreja a questão da disciplina, mas essa não é a missão dela. O apóstolo Paulo, quando define a igreja, ele chega ali na carta aos Coríntios e ele começa a falar a respeito da igreja como um corpo. Mas eu também não vou entrar nessa questão. Eu vou pegar o significado do que é essa palavra, igreja, que vem do grego e quer dizer eclésia, chamados para fora. Chamados para fora. Mas por que então a igreja hoje está tão dentro? Tão centrada em si. Chamados para fora. Povo de Deus. Quando Deus elegeu o seu povo lá o povo de Israel, ele deu uma ordem para eles. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Você sabe que ordem foi essa? A ordem era que eles precisavam repassar para quem? Para os filhos e para a nova geração. Quando nós vamos estudar o Antigo Testamento, nós vemos o povo de Israel entrando em constante declínio, porque o povo esquecia de passar a sua missão, aquilo que ele era, para outra geração. E isso começava a causar problemas. Isso começou a acontecer. A mensagem precisava ser passada para a próxima geração. Alguns faziam isso e quando fazia, o povo prosperava. Chamados para fora. A primeira referência que nós temos com relação a essa missão de ser chamado para fora é lá de Jonas. Porque até então o Senhor começa a olhar o povo de Israel e tudo é o povo de Israel. E a mensagem tinha que ser passada para o filho e do filho para a próxima geração, mas ficava ali. Em Jonas nós vemos Deus mandando ele para o povo de Israel? Não, mandando para um povo diferente. Ele dá uma ordem. É a primeira referência que nós temos com relação a essa missão de ir além das paredes, de ir além do povo de Israel. Enviado por Deus para um povo que não era seu. Sua missão.
temos uma outra referência em Isaías 42, quando nós temos agora Deus tomando as rédeas da situação e enviando agora o Messias. Porque o que Isaías declara agora é que Deus vem com uma mensagem e Ele envia agora o seu Filho com essa mensagem, essa ideia da sua missão. Aí nós vemos Jesus vindo com essa missão de revelar o Pai. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio com a missão de revelar o Pai. O maior milagre não foi o da ressurreição. Para mim, o maior milagre, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, é o Verbo. É o Deus Todo-Poderoso, descendo da sua glória e entrando e se fazendo carne no ventre de uma menina, se deixando aos cuidados dela, aceitando a sua missão e entendendo a missão do Pai. Jesus vem então e começa a trajetória da sua missão e completa entregando ela para a sua igreja, em Mateus 16:16. Então ele começa a dar ali a sua missão para a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali ele passa a missão para nós. Mas vamos lá para 1 Pedro e vamos ver o que ele fala a respeito disso. 1 Pedro 2,9, que é o tema, o texto, tema dessa conferência missionária. Uma igreja de natureza missionária. Nós vemos então o que a igreja não é. A igreja, como o apóstolo Paulo fala, é um corpo do qual eu e você fazemos parte. Então, fala aí para a pessoa que está do seu lado. Igreja sou eu. E a sua missão? Você sabe qual é? O texto de 2 Pedro 9 fala o quê? Vamos repetir todos juntos. Mas vós sois de geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto de 1 Pedro 2,9 nos mostra a nossa identidade e a nossa missão. Ela diz quem eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o quê, gente? Raça eleita. Eu às vezes fico pensando, e eu tenho meditado muito esses dias com relação a isso. Será que nós entendemos realmente quem somos? Será que nós realmente entendemos quem somos? Quando Deus estabeleceu o povo de Israel como seu povo, Ele estabeleceu um lugar que era sua, digamos assim, morada. O tabernáculo. Ali o povo via a sua glória, não via? Ele entrava no Santo dos Santos, ali descia sobre a arca, e o povo visivelmente conseguia ver a glória de Deus, mas de longe. Agora, no Novo Testamento,
Na época de Jesus, nós temos o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, ela traz a mesma ideia de tabernáculo. Ou seja, o Verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. Ali. Mas aí, João começa a falar sobre isso, e quando chega no 14:23, ele diz que o Senhor vem a nós e vai fazer em nós morada. Nós passamos então a ser agora o tabernáculo, porque o tabernáculo lá no Antigo Testamento era longe. Porque Jesus no meio de nós ainda era longe. Porque agora Deus nos chama e Ele quer habitar aonde? Em nós. Porque tabernáculo é longe. Porque no meio de nós é longe. Ele quer estar dentro de nós. Perto. E é isso que eu preciso entender. Se eu não entendo a minha identidade, eu não entendo a minha missão. Eu preciso entender que eu sou isso. Eu sou morada do Pai. Eu sou tabernáculo. Eu sou igreja. Nós não podemos esquecer a nossa identidade, amados. Nós não podemos esquecer que nós somos igreja. E a igreja não é o prédio da presbiteriana. A igreja é você e ela vai aonde você está. Ela está lá na fábrica onde você está. Ela está lá na rua onde você está, no bairro onde você está. E você precisa entender então essa sua identidade. Porque quando você entende que você é agora a habitação do Senhor, quando você entende agora que você é tabernáculo, povo exclusivo desse Deus, então você começa a viver baseado nessa verdade. A missão, que também nos fala esse texto, é que nós somos chamados como povo exclusivo de Deus para fazer o quê? A guardar para mim, inchar de conhecimento, anunciar. A ideia é anunciar as virtudes, e virtude traz a ideia de pensamento, de ação e de sentimento. Nós precisamos, amados, sentir amor pelas pessoas. Sentir esse amor que fez com que Jesus, e hoje nós lembramos isso através da ceia, da entrega que houve na cruz do Calvário por nós, do sangue derramado, do corpo esmiuçado. Nós precisamos lembrar isso, que nós somos povo de Deus para anunciar isso, para anunciar que Jesus morreu, ressuscitou, e Ele é a solução para esse mundo caótico, do jeito que ele está. Eu tenho meditado muito esses dias e algo tem queimado muito meu coração. Deus está nos chamando, amado, para que a gente entenda exatamente isso. Eu e você. A nossa identidade e a nossa missão. Chamando para viver com intensidade para Ele. E nos dedicar a Ele, nos consagrar a Ele. Porque haverá um momento em que 50% de dedicação não basta. 70% de dedicação não basta. Ele quer 100% da minha vida. É 100% da minha vida. É uma igreja, amados, e eu creio que essa igreja de natureza missionária é a igreja que entende a sua identidade e a sua missão. E ela sabe, e ela faz todo o possível para estar totalmente consagrada ao Senhor. Ela já traz consigo essa maneira natural de fazer as coisas no seu DNA. É onde a igreja, e eu não estou falando num todo, eu quero que essa noite, quando eu estiver falando, a cada instante sobre igreja, você tome a responsabilidade para si. Você tome a responsabilidade para si. E você comece a olhar e a pensar que é você.
É onde a igreja vive completamente para Ele. É onde o secular e o sagrado perde as fronteiras e você começa a unir as duas coisas em uma só. Porque não existe vida secular. Existe uma igreja que entende a sua identidade, entende o seu chamado. Para ela ser essa igreja de natureza missionária, ela precisa entender quem ela é e ela precisa entender a sua missão. Porque isso está no nosso DNA. Existe uma molécula no nosso corpo de proteínas chamada laminina. Antes da sua criação, Deus já preencheu você com bilhões de células chamado laminina. É a imagem da cruz. A primeira vez em que eu fiz isso, eu caí de joelhos. Porque eu disse, Senhor, há bilhões disso aí em mim. Quando o Senhor me criou, o Senhor já me preencheu com essa mensagem da cruz. Com essa mensagem. E é essa mensagem que o mundo precisa ver na minha vida. É essa paixão que o mundo precisa ver na minha vida. De paixão pelas almas. De entender de que Ele não me chamou apenas para mim vir estar aqui aos domingos. Mas Ele me chamou para me permear cada canto desse lugar. E plantar ali onde eu estou o seu reino. E plantar ali essa mensagem. E levar a extensão de que o Cordeiro foi morto. Ressuscitou. E é a solução para cada coração triste. Para cada coração triste. Eu quero gritar, amados, que há muitas pessoas aí com todo tipo de paixão, mas que a paixão, como igreja de Cristo, seja ganhar almas para o Senhor. Se hoje o Senhor questionar a você sobre qual é a sua paixão, meu amado, o que você vai dizer para Ele? É bilhões de células como essa, nesse momento que nós estamos aqui, estão correndo pelo seu corpo, trazendo essa mensagem da cruz. Há bilhões de pessoas lá fora, famintas. Famintas. E eu digo para você, eu me envergonho se eu sentar na mesa, comer o pão e beber o vinho, e lembrar do memorial do meu Senhor sendo derramado na cruz do Calvário, sem o meu coração queimar pelas vidas que estão aí fora. Será que há no meu coração paixão por essas almas? Será que há no meu coração paixão por essas vidas, sejam lá os ribeirinhos do Maranhão, ou seja essas que estão aí fora nesse instante, necessitando ouvir desse Cristo, que morreu na cruz, e do qual nós lembramos do seu sacrifício hoje? Eu preciso ser essa igreja de natureza missionária. Mas aí eu me questiono, será que eu realmente sei o que significa ser essa igreja de natureza missionária? Deus abençoe, amado. Que o Senhor possa fazer gerar no teu coração muitos frutos. Amém?